A nossa convidada de hoje é a Noeli Diniz. Ela é empreendedora, empresária do Beleza Humana. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Adri. Obrigado pela oportunidade. Pela segunda vez, né? São coisas que acontecem, Noeli. Sim, é verdade. Contar um pouquinho da vida dela, de onde ela veio, qual é a cidade natal dela, né? Como é que ela evoluiu durante esse período aí. A Noeli está hoje, eu posso falar, Noeli? A Noeli está com 60 anos, então tem uma carga grande, não parece, né? Porque ela é linda, mas sim, ela está com 60 anos, tem uma grande história de vida aí. Conta um pouquinho sobre a tua família, sei que você tem filhos, né? É casada, tem seu casamento. É, isso aí. Então, eu morava em Coronel Bicaco, né? Nasci lá e vivi até os 17 por lá. Depois eu vim morar para Ijuí. E foi legal porque aqui eu conheci o meu marido, Sérgio, no colégio. E construímos uma família, né? Uma família que tem o Renan, cabeleireiro, que é meu sócio, um baita de um profissional, né? E o Richard também, o outro filho, mora lá em Itapema, morando lá. Ele é a namorada dele, a Amanda. E nós estamos aí. Noeli, você veio... qual é a tua cidade natal? A minha cidade natal é Coronel Bicaco. Coronel Bicaco. Uhum. E com que idade você saiu de Coronel Bicaco, então, para vir aí? Foi com 17. Antes o meu irmão veio morar pra cá e eu tinha muito desejo de conhecer Ijuí, que falavam bastante, né? Até tocava aquela música na rádio. Ijuí, 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 você me espera que eu vou aí. E eu ia pra lavoura cantando essa música e pensava, um dia eu vou ir lá. Um dia eu vou estar lá. Até que um dia aconteceu e deu certo de vir, né? Aí trabalhei no início de babá do meu sobrinho, né? A vida foi indo de doméstica, do que dava a gente fazendo, até poder fazer um curso, né? Passei pela Cotrijuí, trabalhei na Cotrijuí também, logo ali meu irmão trabalhava, minha cunhada Dulce, que hoje ela é da Esponqueado, ela trabalhava também, então eles conseguiram uma oportunidade para mim lá, para trabalhar na Cotrijuí. E você disse que trabalhou de babá quando chegou em Ijuí, trabalhou de empregada doméstica, que também são grandes trabalhos para grandes mulheres, né? Isso, porque a gente precisa, né, ser forte e fazer bem feito aquilo que faz, né? Aí sim tem valor, né? Não importa mesmo se você, da onde, teve que ser doméstica, quem é doméstica, faz bem feito, é tão... Como é que a gente diz assim? É tão valoroso quanto qualquer profissão. Outro tipo de trabalho em qualquer profissão, né? Verdade. Não deixa de ser um empreendedorismo também, né, Noeli? Porque você limpa, você arruma, você embeleza a casa das pessoas, né? E aonde uma casa é embelezada, onde uma casa está limpa, a harmonia é diferente, né? E uma responsabilidade de quem faz isso, né? Uma responsabilidade. Nos 17 anos, quando você veio para cá, então, para conhecer o Ijuí, tão sonhado, que ela ia cantando, então, para a lavoura, Ijuí, Ijuí. E essa música até hoje ela é linda, até né? Hoje ela é linda. Porque ela é tocada, né? Nas rádios e nos lugares que você vai, alguns lugares do interior, aí nos bailes, né? Você tinha seus pais ainda quando você saiu de lá? Você já não tinha teus pais? Sim, tinha os pais e foi assim, vim em busca mesmo de algo novo, de ir para frente, né? A gente no interior não tinha muitas oportunidades, então a gente buscava mais, né? E chegando aqui eu consegui estudar também, né? Consegui fazer minhas formações. Quando você morava no interior, então você não chegou a estudar? Eu para início de conversa, eu comecei a estudar fui alfabetizada aos 9 anos, porque tinha que esperar o irmão, que era mais novo, ficar mais grande para começar a ir na escola para a menina poder ir. Aquele tempo ainda que a menina não podia ir na aula sozinha, morava muito longe da escola, né? Tinha tudo um procedimento lá. Eu sei que quando eu consegui ir para a escola, eu já tinha 9 anos. 9 anos. Um processo muito lento, né? Naquela época, assim, principalmente para as pessoas do interior, né? Aceitar a mulher ou a menina, né? E depois aí foi até a 8ª série, aí sai da escola, vem na roça, deu. E então, eu só tive a oportunidade de fazer meu 2º grau de novo, né? Fazer as coisas, eu concluí aqui em Juí
Como é que era o nome daquela... Uma No instituição. CIEP, no CIEP Sim. não, no... Sim, Acho que era é um... daí ali a gente fez o segundo grau, né? Para depois poder ainda ir para a faculdade. Tudo foi assim incrível. Passava um período longo e a gente voltava para aula. Passava um período longo e a gente voltava para aula. Até conseguir concluir. Então, hoje ainda tu continua estudando, claro, do cursos, né? Sim, sim. Mas a tua conclusão, assim, de segundo grau, tu te lembra que idade tu tinhas? Eu já tinha filho. É? Sim, já estava casada. Eu e ele fomos para a escola, né? Então é bem... Até lá em Coronel Bicaco nós estudamos também, porque eu vim para Ijuí, eu conheci aquele guri, eu comecei a namorar ele, aí quando eu me tornei cabeleireira, aí eu quis voltar para minha cidade natal para montar o meu salão de beleza. Aí eu voltei para lá. E daí a gente casou e ele voltou para lá junto com você. Uhum. E daí lá a gente teve um filho, né? Daí a gente tocou a vida lá, eu trabalhando na cooperativa, na Cotrijuí, eu... Como é que foi esse teu início do salão de beleza lá, então? Foi em 85. 85. Como é que foi? Quais foram as dificuldades que você enfrentou, assim, de início? Você começou já trabalhando sozinha, assim, os equipamentos, o que você precisava? Tudo era escasso. Tanto que eu aluguei um quadradinho de 4x4 na avenida principal, e lá eu consegui fazer um salão de beleza assim com, sabe aqueles bancos de campanha, aqueles bancos grandes assim, eu estofei ele com uma cretone, botei lá como era a minha sala, a divisória, ao invés de uma cortina, eu tinha um papel de cima a baixo, pregado em cima e pregado embaixo, e ali era a divisória para preparar o produto. Só que quando eu comecei, não tinha ninguém de cliente. Eu abri e esperei e não vinha ninguém. Só que passava 2 moças na frente que iam fazer loteria na prefeitura, nos bancos, nas lojas. E eu sugeri a elas, escuta, e se eu fizer o cabelo de vocês e vocês vão lá e contam para as pessoas aonde que você fez? E elas aceitaram o desafio. E esse foi o meu primeiro marketing. Essa foi a primeira propaganda, então. Foi. Como você adquiriu? Então, ela não adquiriu os primeiros clientes, ela chamou os primeiros clientes. E quando essas clientes chegaram, né? Tipo assim, foi muito bacana, porque de repente naquele simples, aquele lugar tão simples, estava sentada na minha cadeira a esposa do gerente do Banco do Brasil. Uau, daí era grande coisa, né? Tipo assim, nossa, se a fulana vai lá, aí dá mais credibilidade, daí as outras pessoas passaram a ver o meu trabalho também, tanto no cabelo dela, quanto no cabelo das que iam lá, as amigas dela, e foi indo, quando eu vi, em 3 meses o meu salão tinha tanta cliente que eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar. E o teu espaço acabou sendo pequeno também. Acabou sendo pequeno, que eu tive que mudar para outro lá. E em quanto tempo isso, assim, essa evolução do convite de 2 pessoas desconhecidas, né, para entrar dentro do teu estabelecimento, para você mostrar o teu trabalho, para elas mostrarem também o teu trabalho? Eu costumo Quanto dizer tempo que a foi? gente primeiro planta, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha os produtos parados, vamos plantar, vamos fazer o cabelo dessas meninas. Numa eu fiz mecha, na outra eu fiz permanente. Sei que eu largava elas assim poderosas pro centro. E aí, então, aí começou, aí eu senti o empreendedorismo, como diz, né? Tu tem que fazer as coisas para daí ver a reação. E a reação foi a melhor possível. Um monte de cliente veio e foi maravilhoso. Um dia eu estava dando uma palestra, um curso em Santa Rosa, e estava bastante gente assim, eu não tinha identificado as pessoas ainda. E no curso, quando eu contei essa história, para que aqueles alunos que estavam começando também tivessem atitudes pró-ativa para ter resultados, eu disse assim, aconteceu isso. Eu disse, e eram 2 meninas, e o nome delas eram Marli, as 2 eram Marli. Uma pessoa levantou no meio da plateia e disse assim, eu sou uma delas, essa história é verdade. Meu Deus. Ela é cabeleireira em Coronel Bicaco hoje. Ai, que legal, olha só. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu.
ela na plateia levantar e dizer que aquela história era verdadeira e que ela era a Marli, nossa, pra mim foi o máximo. Imagina quantos anos depois isso. Quanto tempo depois, né? Isso é maravilhoso. Isso é gratificante, né? Para o teu trabalho, para a tua evolução, inclusive, né? E é uma prova, né? Porque tem muita gente que diz assim, não, mas não pode ser tudo isso, né? Não pode ter passado por tudo isso. Não, e o engraçado é que, assim, às vezes a gente encontra alguém que diz assim, nossa, mas a Noeli é de sorte, mas tem a sorte que eu tive, levanta cedo e vai. E encara, sabe? A sorte do trabalho, né? De você ter coragem de encarar, de você, mesmo sabendo que às vezes, como você disse, começou num espacinho assim, será que vai dar certo? Mas você tá ali, você tá tentando, você tá acordando cedo, você tá parando as pessoas na rua, né? É um plantar para colher depois, né, Noeli? E aí a vida segue, né? Porque daí nem tudo são flores no caminho da gente. Chega um tempo lá que aconteceu um episódio que me tirou do chão e eu tive que começar tudo de novo. Porque daí aquele salão que estava bonito, cheio de gente, vinha o pessoal de Campo Novo, Redentora, tava com a região ali, né? Agora, nesse momento, você então já tinha se tornado uma empreendedora conhecida, inclusive. Isso, inclusive, né? Tem bastante coisa bonita que até a chave da cidade foi dada entregue assim, você. Foi muito legal. Foi um momento muito bacana. Eu buscava bastante. Eu me lembro que mesmo naquele salão, assim, eu queria mais. Eu vinha para Ijuí fazer curso de volta no Senac e eu voltava. Porque, assim, Adri, as coisas aconteceram muito comigo. Quando eu fui fazer o curso de cabeleireira, eu também não tinha material para... todo o material que a professora exigia, eu tinha um pouco. Até pela tua situação financeira naquele momento. Claro, e eu vim morar para cá e trabalhar e estudar, fazer o curso, tudo ao mesmo tempo. Então não tinha como você pagar tudo, né? E fui morar numa pensão quando parei de cuidar de ser babá do meu sobrinho. Até então você morava com eles. Ali naquele começo ele foi bem assim, como eu diz assim, complicado. Só que daí a gente vai visualizando as oportunidades. Aquela cabeleireira que estava dando certo lá em Coronel Bicaco foi a mesma que quando começou a fazer o curso não tinha material e a professora disse, você não vai ser cabeleireira mesmo. Tipo, eu vou te passar. No final do ano, quando eu fiz a prova, que era permanente, porque assim, o permanente... Na época se usavam muito permanente. Usava, e assim, o permanente tem uns lugarzinhos no cabelo que é bem difícil de enrolar. E como as colegas não conseguiam, elas me pediam, eu ia lá e enrolava aqueles lugarzinhos mais difíceis. Quando chegou a hora da prova, foi a coisa mais fácil, porque eu já sabia enrolar o difícil. Então a professora teve que me passar. Daí que... Então, assim, mesmo sem material, depois eu voltei de novo, fiz pela segunda vez o curso inteirinho e aí foi se apresentando. Por isso que eu digo, lá em Coronel Bicaco, aquela cabeleireira que chegou aí a São Paulo só com o dinheiro como diz assim, da passagem e fazer o curso, e lá apresentaram a 25 de março, quem que não se encanta naquela época, feliz demais, gastei o que tinha até para voltar de São Paulo, pensei que era perto, demorou para chegar, tive que comer bala e tomar água de uma altura do caminho até Ijuí, até chegar aqui em Ijuí. Então, são situações que eu enfrentei lá naquela época, quando em Coronel Bicaco, porque as coisas vão acontecendo lentamente, não é assim rápido, não é? Mas foi legal. E essa é a tua evolução lá, então? Você começou, foi para uma pecinha de 4x4, né? Depois vamos eu fui recapitular. mais grande. Depois você foi evoluindo, teve todas essas clientelas, você conquistou com o teu trabalho bem feito, claro, né? Começou a precisar de outras pessoas para te ajudar, para te auxiliar. E como é que você lidava com... Porque a empreendedora não é só empreendedora, né? Ela tem, como você disse, você já tinha um filho daí, né? Daí lá. Então, aí a situação já se torna um pouquinho mais complicada também. E como é que foi o teu trabalho para poder conciliar com a vida familiar daí? Olha só. Tinha um filho pequeno, trabalhava, o salão cheio de gente, que vinha gente de todo lugar, e ainda resolveu estudar de noite, na época no CNC.
Aí fomos estudar, né? Eu e meu marido. Mas, como eu disse, naquele período assim, você está fazendo uma série de coisas junto. E aí tu acaba em algum lugar falha. E eu acho que eu devo ter falhado como esposa, que deu espaço para que meu marido olhasse fora do casamento. E aí, aquela situação que se criou, né, quando ele olhou para fora do casamento, aí eu caí em depressão, né, e isso nos tirou de Coronel Bicaco, né, trouxe ele de volta para Ijuí, separado de mim, e a gente com filho houve pequeno. Houve um problema no relacionamento conjugal de vocês, que acabou separando. Acabou separando. Então, assim, por um período nós ficamos assim. Só que depois da depressão, porque vem uma tristeza profunda no coração e a gente se fere e se culpa e acaba, né? Caiu a depressão. Tanto que eu fui parar num hospital louco em Porto Alegre. Tudo isso já passei. E daí, quando tudo passou, eu voltei e ele pediu para que a gente reatasse o relacionamento. Primeiro eu pedi, ele achou que era bastante jovem ainda, que não podia. E depois, aí ele me pediu para voltar. Aí eu disse, então, a gente às vezes precisa olhar o relacionamento da gente de uma forma assim, ó. Todo ser humano é humano. O ser humano erra. Então, se foi um erro, o que aconteceu, vamos acertar daqui para frente. Sabe, Adi? A gente precisa usar o perdão, porque às vezes as pessoas perdem os seus amores por falta de perdoar. E aí, cada um vai para um lado e, enfim, né, não segue a vida. Nós dois resolvemos voltar e seguir a vida. Deu tão certo que depois nasceu nosso outro filho, daí nós fizemos casa, ali no Brasil. E daí eu montei o meu salão de novo. E eu tive que começar tudo de novo. Inclusive, as clientes chegavam e diziam, mas você já sabe cortar cabelo quando eu montei o salão? Daí eu disse, olha, faz 8 anos que eu sou cabeleireira, para daí ir conquistando novamente, para daí começar tudo de novo. Entende? Então são 2 começos. Recomeços. Né? Porque aquela vez foi fazer o salão e começar. E depois daí dessa queda assim, aí eu tive que voltar novamente a conquistar as clientes. Você, antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos conversando sobre uma situação que a Noeli passou, e que eu acho que é interessante e prudente a gente falar, que ela foi aluna por um período, né? E depois também ela foi professora, né? Então, a professora dela não imaginou que ela ia chegar aonde ela chegou, né, Noeli? Na verdade, quando a professora disse que ia me passar, porque eu não tinha as coisas, o material, né? Delas, eu vou te passar igual. Tipo, eu comprei o material, voltei para aula, fiz o curso todo novamente, que naquela época o Senac dava períodos longos e nos tornava profissionais assim completos. Qualificados. Manicure, maquiadora, cabeleireira, tu fazia um curso bem extenso, bem completo. E eu fiz 2 vezes o curso. Só que 8 anos depois, sem saber de nada, já morando em Ijuí, trabalhando nesse novo começo meu, eu fiz um cabelo muito bonito para uma vizinha. E ela foi num casamento. E nesse casamento tinha o diretor do Senac, Dr. Dauri. E ele viu esse cabelo e disse, onde você fez esse cabelo? Foi minha vizinha. Manda ela vir aqui conversar comigo. Eu fui lá, conversei, levei toda a minha história para ele e ele disse, não, a gente vai qualificar você para que você possa estar integrando o quadro. Quando eu passei a ser professora do Senac, eu substituí justamente a minha professora sem saber, que era aquela que disse que eu nunca seria cabeleireira mesmo. São histórias que a vida apresenta e que você às vezes se surpreende, mas é só acreditar, né? Na verdade, é a evolução do teu empreendedorismo, né? Do teu início, das tuas lutas, de tudo que você passou,
dessa vontade de recomeçar, de não pensar, não vou conseguir, né? Então, quer dizer, uma evolução muito boa, muito bonita, muito gratificante, né, Noeli? Foi bom, para mim foi muito bom. E depois disso, depois do Senac, veio os outros convites, aí começou o crescimento, né? Tive uma sócia, a Edith, ali, que uma querida, uma amada. A gente teve na frente do cemitério salão depois disso. Aqui no Assis Brasil, né? Eu dando aula no Senac, eu tinha sociedade com ela. Depois eu convidei ela, vamos montar um salão mais para cima? Vamos lá na Praça do Imigrante? Daí ela disse, não, acho que eu vou ficar por aqui e tal. E então a gente abriu a sociedade, mas não abriu a amizade, né? Até hoje a gente se dá super bem. A Edith é uma grande amiga. E daí eu fui para a Praça do Imigrante, juntei mais 2 alunas do curso que eu estava dando, que já estavam em formação, e montamos então o Beleza Humana na época, há 26 anos atrás, 98. E que continua sendo Beleza Humana hoje. Né? Continua. As meninas saíram, a Maria, ela tem o salão dela, ela era aluna, e daí minha sócia, a Andréia também tem o salão dela, e daí elas preferiram ter cada um o seu, e eu fiquei e continuei Beleza Humana até hoje. Mas é essa que é a questão, né, das mulheres, né, das mulheres aprenderem e irem empreender também, né, Noeli? Sim. Porque não são concorrentes, né? Não. Cada uma tem a sua qualidade, cada uma faz o seu trabalho do seu jeito, então o bom é o apoio, o bom é o incentivo, né? O gostoso que eu fui presidente Associação dos Cabeleireiros por várias oportunidades, 2 ou 3 oportunidades eu fui presidente, e o que eu prezava, e até hoje eu falo isso, é a quantidade de amigos que a gente faz na profissão, e quantas cabeleireiras vão lá no salão cortar o cabelo comigo. Eu acho isso máximo, sabe? Eu gosto disso. Isso te engrandece, né? Eu gosto. Pro teu ego é bom, alimenta, né? Sim, imagina as colegas. A gente se dá tão bem assim, onde vai, onde encontra, não são rivais. Concorrentes, né? Não, a gente é colega mesmo. É muito bom. Está bem, então, acho que vamos para ver o nosso look de hoje. Olá, meninas! E hoje eu voltei com o meu look, só que agora, esse look ele já não é mais só da Malef, ela é da Dijo by Malef, que está no novo endereço, né, na loja Pano Leve. Então agora você pode buscar esses looks que eu uso no programa lá neste novo endereço, com a Juliana. E eu estou usando o macacão Pantacur, olha que lindo, esse aqui dá para o verão. Você também pode usar ele na estação, mas ele é super leve, super aconchegante. Então não esqueça, onde você encontra este e muitos outros looks, na Dijo by Malef, na Ernesto Alves, ali onde era Pano Leve. A Ju aguarda você lá.